E aí pessoal, beleza? Pedro Rocha falando, criador deste canal, Amigo Licitante. Temos também o perfil no Instagram, Amigo Licitante, e o site de mesmo nome, Amigo Licitante. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a minha carreira, a minha história. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, da minha carreira, tá? E a gente vai fazer um resumo de mais ou menos como é que eu atuo lá no órgão, com o que é que eu trabalho. Enfim, se você tiver curiosidade, continua aí com a gente até o final. Ok? Obrigado. No caso, meu nome é Pedro Rocha, eu sou servidor público há 12 anos. Eu passei no meu primeiro concurso em 2009. Ingressei no serviço público com 21 anos. Meus pais são servidores públicos, sempre foram de estudar muito, se capacitar, e eles sempre criaram eu e meus irmãos dessa forma, né? Explicando, orientando e argumentando que esse talvez fosse o melhor caminho, né? De ingressar na carreira pública. E aí eu terminei meu ensino médio lá no Recife, eu sou recifense, torço pelo esporte. Terminei lá em Recife em 2004, fiz meu vestibular de 2004 para 2005 e passei em administração, passei em centésimo, 33º lugar, se eu não me engano, acho que eram 200 vagas, lá em Recife, a universidade é grande, e eu comecei a fazer administração lá. Então eu fiz os anos de 2005 e 2006, administração. Meu pai passou no concurso aqui no Rio Grande do Norte e a gente veio morar aqui em Natal. No caso, minha família, eu fiquei lá cursando, então eu cursei 2005 e 2006. Como minha família estava tudo aqui, a gente resolveu que eu não queria trancar o curso, mas terminei trancando. E aí vim fazer vestibular de novo aqui, na UFRN, né? E fiz vestibular novamente, passei em quarto lugar, né? Agora que eu estava mais treinado, porque antes eu tinha feito do terceiro ano, já entrei na faculdade, não fiz cursinho nem nada, e quando eu vim aqui para o Rio Grande do Norte, eu terminei fazendo um cursinho que realmente me deu uma ajuda grande. E aí passei em quarto lugar, entrei para o curso de administração também aqui na UFRN, o curso lá ficou trancado, lá na UFPE, aproveitei as disciplinas que eu tinha pago na UFPE e comecei minha carreira como administrador, digamos assim, né? Fiz a minha graduação, e fiz minha graduação entre 2007 e 2010 na UFRN. E aí, no meio da graduação, eu consegui passar no concurso para assistente técnico em saúde, que é um cargo que existe lá na Secretaria Estadual de Saúde. Então, era o nível médio lá, né? Eu trabalhava 6 horas. E aí, eu continuei estudando, fazendo faculdade e trabalhando ao mesmo tempo. Era um trabalho bacana. Quando eu fui nomeado para um antigo setor de lá, eu acho que nem existe mais, chamado demandas judiciais. Era um setor que recebia as ações e os mandados de segurança, né, os mandados de segurança de pessoas que ingressavam, né, com ação judicial contra o Estado do Rio Grande do Norte. Então a gente recebia lá e dava encaminhamento a essas demandas judiciais por medicamento, cirurgia, enfim. E aí eu aprendi muito lá nesse setor, foi o meu primeiro setor, eu passei, acredito que uns 3 anos lá. Aprendi muito toda essa questão de documentação, de trâmite, questão de despacho, de saber quais documentos utilizar dentro da administração pública, entender a relação entre os setores, todo esse contexto que todo órgão público tem, né? Então foi um grande aprendizado. Eu só trabalhava praticamente com advogados, era o único que não era, e terminei aprendendo algumas coisas da área jurídica, bem pouquinho, né, obviamente, porque não era da área. E aí eu terminei a administração em 2010. E quando eu terminei a administração, eu comecei a fazer concursos na minha área, como administrador. E logrei êxito em alguns concursos. Teve um concurso que eu fiz em 2012 da Chesf, eu fiquei em 49º, fiquei em 49º lugar. Depois eu fiz um concurso, esse cargo que eu estou ocupando agora, em 2012, tá? Fiz o concurso
para administrador da UFRN. Eu tinha me formado como administrador, né? Tinha me graduado como administrador. E aí fiz o concurso para administrador. E aí esse concurso foi em 2012. E aí tive um bom resultado, fiquei na lista dos aprovados, mas eu fiquei em 17º lugar. Porque nós empatamos do 9º ao 17º. E aí o critério de desempate era a idade, como eu era muito novo, eu fui lá pro final da fila. Eu lembro bem que fomos eu e um amigo meu. Eu fiquei em 17º e ele ficou em 18º. E como eu não estava interessado em ficar esperando, eu continuei estudando e fazendo concursos. Então, em 2013, veio o concurso para administrador do Ministério da Saúde. Eu fiz esse concurso, eu me lembro bem, a banca era CESP, e aí eu passei em 2º lugar, aqui para o Rio Grande do Norte. Fui o 2º lugar, era só uma vaga, e aí também não fiquei esperando, continuei estudando, e fiz o concurso. Sim, aí, durante esse período eu já tinha pedido para sair do setor de demandas judiciais, lá dentro da CESAP. Porque eu já tinha adquirido experiência, já dominava o setor e não tinha mais muita coisa para aprender. Então eu queria aprender coisas novas. E aí eu pedi para ir para uma coordenadoria chamada COAD, que era a Coordenadoria Administrativa. E lá existia um setor de gerenciamento de contratos. Se eu não me engano, a denominação era essa. Faz um pouco de tempo, eu não lembro o nome dos setores especificamente, mas eu lembro que era um setor de contratos, eu fui trabalhar no setor de contratos, mas o meu trabalho era mais operacional mesmo, de elaboração dos contratos, formalização, digitação mesmo do contrato, e enfim, era uma questão mais instrumentalizadora, operacional, de trâmite processual, e não era muito gerencial e intelectual. Mas aí eu já aprendi mais coisas, aprendi o que é uma dotação orçamentária, como é que se dá, em parte, a execução contratual, enfim, foi um setor interessante também. E enquanto eu estava nesse setor de contrato, lá na CESAP, eu recebi um convite para ser assessor do coordenador de recursos humanos. E aí eu fui trabalhar na coordenadoria de recursos humanos. Lembro bem que a COAD era no 10º andar e eu desci para o 9º, que era a coordenadoria de recursos humanos. E aí eu fiquei um bom tempo como assessor desse coordenador, Carlos Pinto. E também aprendi muita coisa. Eu meio que era um chefe de gabinete dele, digamos assim. Então, eram atividades mais gerenciais, de despacho de processos mais importantes, enfim. Eu já aprendi uma outra perspectiva processual, uma perspectiva mais de pensar, como responder, enfim. Enquanto eu trabalhava, eu também estudava. E aí, depois de ter conseguido ficar em 2º lugar nesse concurso do Ministério da Saúde, né, para administrador, apareceu um concurso bem complexo, que foi do TRF da 5ª Região, que é o TRF aqui da minha região, né? Acho que, se não me engano, é Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Se eu não me engano, são esses estados da 5ª Região. E eu fiz para técnico judiciário e analista judiciário. Para técnico judiciário, eu acho que eu fiquei em 104, 104º, e para analista eu fiquei em 40º. Foi um bom resultado, só que ainda não era suficiente para ser convocado, né? Foi um concurso que eu fiz em 2012, isso, acredito que foi em 2012. Continuei estudando, trabalhando lá na CESAP, e aí fiz o concurso saiu um concurso pela ESAF para ser analista técnico administrativo do Ministério da Fazenda, que o pessoal chamava de ANATA. Tinha o ATA, que era o nível médio, e o ANATA, que era o nível superior. E era uma prova bem complexa, da ESAF, bem interessante a prova. Você fazia uma prova de conhecimentos gerais pela manhã e uma prova de conhecimentos específicos à tarde. Então eram 8 horas de prova. Bem complicado, assim, porque você passava muito tempo fazendo prova, né? Tinha que estar com a cabeça muito boa e muito afiado, e tem a questão do cansaço. Foi a prova mais complexa que eu já fiz. Essa era a primeira fase da prova. Depois que você passava a primeira fase,
Eu lembro que o ponto de corte foi em torno de 85%. Você ia para a temida redação da ESAF, né? Então, a redação da ESAF era mais complexa. E aí eu passei para a segunda fase, enfim, fiz a redação, consegui uma boa colocação nesse concurso, fiquei em terceiro lugar, tá, nesse concurso, aqui no Rio Grande do Norte, era dividido por estados. E continuei estudando, porque também não sabia se ia chamar ou não, eram 3 vagas, mas não sabia se ia chamar. E no final da minha carreira de concurso, digamos assim, pelo menos por enquanto, apareceu um concurso para a UFESA. Esse concurso da UFESA, que é a Universidade Federal do Semiárido, meio que a universidade irmã da UFRN aqui no meu estado. Então, são 2 federais, né? Meio que o concurso era muito parecido com o concurso que eu tinha feito pela UFRN lá em 2012. Lá em 2012. Então, eu praticamente não estudei para esse concurso e consegui ficar em terceiro lugar. Então, você vê aí que durante esse período de estudo, eu fui me aprimorando e chegando perto dos primeiros lugares e já conseguia me colocar bem assim entre os colegas da minha área, né? Tudo, claro, fruto de muito esforço. Meu quarto era uma bagunça. Até hoje meus pais brincam comigo que lembram que naquele tempo era muito papel espalhado na parede. Eu fazia resumos, colocava na parede, sempre revisitava aqueles resumos, né? Bons tempos de estudo. É muito, muito bom estudar, eu adoro. E aí fiquei bem colocado nesses concursos, certo? Terminei optando e continuei estudando. Esses concursos demoraram um pouco a chamar e eu fui chamado em 3 concursos ao mesmo tempo em abril de 2014. Então, em abril de 2014, eu fui nomeado para o Ministério da Fazenda, no concurso que eu fiz de ANATA, fui nomeado para a UFESA e fui nomeado para a UFRN. Então, essas nomeações saíram mais ou menos na mesma época, bem próximo ali. E eu optei pela UFRN, que é o cargo que eu estou agora, administrador da UFRN, porque eu vislumbrava o mestrado, tanto que eu depois fiz o mestrado, né? Terminei o mestrado, eu sou mestre em gestão da informação e do conhecimento. E acredito que eu tomei a decisão acertada, né? Durante esse período que eu estava na CESAP, apareceu uma oportunidade para fazer uma especialização em Direito Administrativo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. É a Universidade Estadual que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, a UERN, né? Eles tinham uma parceria com a Escola de Governo, que é uma escola de capacitação para os servidores, e aí apareceu a vaga lá. Essa vaga ela tinha uma perspectiva, uma pegada muito da área jurídica, né? E mesmo assim eu não tive receio, fui lá e fiz a entrevista, era entrevista e análise curricular, e acredito pelo meu perfil, não sei, fui selecionado, e aí consegui ingressar nessa especialização. Era uma especialização que a gente pagava uma porcentagem ali do curso, do valor total do curso, né? Era um convênio que existia para capacitar os servidores, e aí consegui terminar essa especialização antes de entrar na UFRN. E aí foi ótimo que eu entrei na UFRN já pós-graduado, né? E com as benesses de incremento salarial, né? Que é a UFRN e as universidades federais, os IFES, né? Os institutos federais de ensino superior, né? No caso, as instituições federais de ensino superior, no caso, né? Que são os IFs, né? E as UFs. E aí, dentro da UFRN, eu fui nomeado para Caicó, fui trabalhar em Caicó, que é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, na Escola de Medicina. A UFRN estava levando medicina para lá e eu participei dessa implantação, digamos assim, da Escola de Medicina. Foi um momento também de muito aprendizado, morar só no interior mesmo. Eu já morava só aqui em Natal, mas ainda estava próximo ali aos meus pais. E lá em Caicó não, eram quase, acho que 250 quilômetros de distância e ficava bem mais distante dos meus pais. E foi um momento de muito aprendizado. Pedi a remoção para Natal. E assim que eu retornei a Natal, apareceu a oportunidade de fazer o mestrado. E não sei se vocês pensam assim, mas quando
às vezes a gente tem uma limitação na própria cabeça da gente, né? Que a gente não é capaz e tal. E às vezes aparecia essa limitação comigo também. Mas do mesmo jeito que eu não me limitei a tentar ingressar na especialização, porque era da área de direito, eu também não tive dúvida e me candidatei à vaga do mestrado. E deu certo, eu fiquei em segundo lugar nessa seleção do mestrado, foi ótimo. Entrei no mestrado, gostei muito, a gente finalizou o mestrado. É um mestrado é um mestrado profissional, um mestrado voltado para servidores, não é um mestrado acadêmico, ele tem uma pegada um pouco diferente do mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico é mais teórico, ele vislumbra mais a formação da pessoa, do indivíduo para ser um professor, realmente, um docente. Já o profissional não, ele vislumbra, ao meu ver, né, mais uma capacitação para o servidor ele poder conseguir formatar um projeto de intervenção ou na sua unidade ou em outras unidades que ele tem interesse. E é isso, finalizei o mestrado, consegui o título de mestre em 2017, graças a Deus, pouco antes do nascimento do meu filho. Foi ótimo, porque antes dele nascer eu já era mestre, né? E é isso, essa é a minha história. Atualmente, eu tô no setor de planejamento. Sim, deixa eu contar como é que aconteceu, o que aconteceu na vinda aqui para Natal, né? Quando eu pedi remoção para Natal, eu fui lotado, né, que a gente chama, aqui na administração pública a gente fala lotação, né? Eu fui lotado na Diretoria de Material e Patrimônio, que é o setor de compras da universidade, resumindo, né? E fui trabalhar na divisão de patrimônio, o antigo setor de patrimônio. Então era o setor que recebia o material, recebia os bens permanentes da universidade e fazia todo o procedimento de recebimento desses bens, nota fiscal, tombamento, apropriação para o ativo da universidade, todo esse contexto. E aprendi muito também lá. Só que era um setor que era mais operacional e eu pedi para sair do setor porque eu queria aprender outras coisas. O pessoal acolheu a meu pedido. Eu saí do setor e fui para fui ser pregoeiro, fui para o setor de licitações. Passei 3 anos e meio como pregoeiro. Aprendi também muita coisa, né? É bacana ser pregoeiro, mas aí eu recebi um convite para trabalhar no setor de planejamento. Era um setor novo que estava sendo criado dentro da diretoria, que no caso se tornou uma nova diretoria. E aí eu fui trabalhar, eu topei o desafio e agora eu trabalho com planejamento de licitações. Então a gente planeja lá tanto as licitações, os pregões comuns, que a gente geralmente faz pregão, como a gente faz contratação direta, né? Dispensa, inexigibilidade, providencia as adesões. Então o gestor de planejamento dentro da universidade atua como um analista, né? Ele recebe a demanda, faz uma análise e decide a melhor opção de compra ali para o atendimento daquela demanda. Então, atualmente eu trabalho diariamente com a elaboração de estudo técnico preliminar, mapa de risco, termo de referência e todo o contexto de instrução do planejamento para o atendimento da demanda dos setores e também da demanda comum, digamos assim. Existe uma demanda comum central, né, que é capitaneada pela PROAD, né, que é a Pró-Reitoria da Administração, lá na universidade. E aí eu estou trabalhando agora com o planejamento. Então eu já fui unidade requisitante, lá em Caicó, já trabalhei com recebimento de bens, já fui pregoeiro e agora estou como gestor de planejamento. Então, essa é a minha carreira, espero que vocês tenham gostado da minha história. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que vocês se viram aí como representados, enfim, compartilhe aqui. Bom, se você gostou da história, eu peço que curta, compartilhe com o pessoal, comente, se inscreva no canal para me ajudar a produzir mais conteúdo, me incentivar. Estou gostando muito da experiência, recebendo muitos feedbacks positivos, o pessoal me procura no Instagram, comenta e esse conteúdo é bom e é isso. Agradeço pela audiência, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se fala. Até mais, um abraço.